Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h18, bom dia. E agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, né? Entrevista da Sexta das Profissões, que hoje, dia 5 de maio, é com o Almir Macedo. Ele que é mais conhecido como BenTV e veio então conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre a profissão de cantor. Ele que também é professor de música, mas hoje ele vem falar então da profissão como cantor. Bom dia, BenTV, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiane, bom dia aos ouvintes da Cultura Sul. Um prazer estar aqui pela primeira vez no teu programa e falar um pouquinho do meu canto. Bacana. E pra gente começar a nossa entrevista de hoje, né? Lembrando que ela também está sendo transmitida em forma de live, também no nosso Facebook. Quem quiser acompanhar lá ao vivo, pode também estar lá participando, mandando sua mensagem. Quem tiver também alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta aqui, pode mandar no 98804-2851. E pra gente começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse como que você acabou parando aqui em São Mateus do Sul, porque eu soube que você é natural da cidade de Caçador, é isso mesmo? Isso mesmo, natural de Caçador, Santa Catarina. E como que veio parar aqui em São Mateus do Sul? Pois aqui em São Mateus do Sul eu vim em 98. Vim trabalhar uma campanha. Naquela época eu podia cantar nos comícios. Sim. E eu vim aqui e acabei gostando do lugar. Sempre passava por aqui. Como eu tocava muito na região de Curitiba, na região de Santa Catarina, e naquela época eu estava em General Carneiro, meus pais estavam por lá também. Então eu resolvi que aqui ficava meio central. Bacana, então acabou escolhendo também por achar uma cidade bacana e tal, e acabou ficando pela por aqui mesmo, né? E acabei me aquerenciando por aí, né? Até cantar em polaco, canto um pouco. Opa! Foi se adaptando, né? E eu também soube que a tua paixão por música, enfim, o teu canto, né? Começou também de uma forma bem diferente. Começou então no seminário, é verdade? Isso mesmo, seminário. Com 12 anos eu fui pro seminário, não, com 11 anos fui pro seminário. Fiquei 2 anos no seminário São João Maria Vianney, em Palmas, Paraná. E lá eu já gostava da música, né? Arranhava alguma coisinha, mas nada, não tinha um pouco de conhecimento. Lá tinha o nosso reitor, que ele tocava acordeon, tocava violão, e ele fez um coral. E nesse coral ele fez um teste e eu passei, entrei pro coral. Nós éramos em 56, o coral passou 33 no coral. E eu fiz parte do coral por 2 anos, no tempo que fiquei lá. E lá a música fluiu bastante, né? Cantando no coral. Também daí tinha as aulas de violão, tinha as aulas na época não era teclado, era órgão, né? Gaita eles não tinha aula, mas eu vi o padre tocar, o reitor tocar. E daí a gente começou a cantar lá. Inclusive eu tinha, nós éramos 56, daqueles 56 daquela nossa turma daquele ano, só ficou um padre. Olha só. O padre que hoje ele é bispo em Cascavel, que é o Dom Jeremias. Tenho contato com ele, é o Dom Jeremias. Foi padre em Palmas, aí foi prefeito também e agora está em Cascavel. E nós ia pra roça, lá no seminário a gente tinha roça, né? Sim. Trabalhava também. O nosso apelido era Sorriso e Alegria. Que bacana. Então sorriam bastante lá. Vivia cantando, né? Vivia cantando alegre. Começou por ali. Que bacana. E da onde que veio então também a tua inspiração pro nome BenTV? O BenTV daí já é lá, logo mais aí, já estava na fase bem adulta aí, né? Ali em General Carneiro foi um festival. Eu tava cantando sozinha, né? Cantava no festival, já tinha cantado no festival, tinha ganhado os prêmios num festival um ano anterior, de festival do município da época. Apareceu um rapaz lá do interior cantando muito bem, cantava meio parecido com o Chororó, assim, meio parecido. E eu achei legal que você conversar com ele, vamos cantar junto? Vamos fazer uma dupla, vamos. E daí mas o nome pra dupla tem que achar o nome, né? Claro. O meu nome era lá, daí eles me chamavam de padre, sabe? Por causa do seminário. Já mudou, o meu era padre e o dele era Laerte. De barbaridade. Daí, vamos achar de passarinha, né? Porque aqueles cabelos compridos na época. Tava na moda, né? Chitão de Chororó, Roxinol e Sabiá, essa dupla canário e passarinho. Vamos colocar. BenTV com o Levi, vamos? Olha só. E daí deu certo e ganhamos
disputamos alguns festivais, perdimos algum, né? Que é competição, mas ganhamos uns 2 festivais na região ali, ganhamos em Cruz Machado, na região. Fizemos parte, fomos contratados pela caravana Mário Vendramel da Bandeirante, em Curitiba. Uma fase muito legal dessa dupla, que ficou uns 10 anos. Tem história, gravamos duas fitas da época. Aí, viajou bastante com eles? Viajamos um pouco com eles. Bacana. Daí, nessa época que vocês gravaram a fita? A fita foi antes. Foi um pouquinho antes. A fita que chegou em Curitiba, a fita a gente tocava na região ali no restaurante, de beira da BR ali, no restaurante do Jangado. E daí tinha um pessoal em União da Vitória, no Concórdia, ali, e eles tinham, na época do rolo, eles gravavam, é o que gravavam para todas as rádios, eles gravavam para propaganda, enfim. E eles ofereceram a gravação para nós. Nós fomos lá e gravamos, vamos dizer, 2 fitas. Como se fosse 2 discos, né? Sim. Tudo música inédita. Que legal. E vendíamos todas elas, mandamos fazer em São Paulo na época 1000. Bom, vendemos todos, graças a Deus. Que bacana. E olha só, como cantor, são quantos anos já? Desde essa época aí, né? Cantando lá no seminário, vamos dizer, desde os 11 anos, né? Desde os 12 anos por aí. Dá mais ou menos quantos anos agora? Tá bastante, dá uns 40 anos já, né? Uns 40 anos já como cantor. É vida, né? Mas profissionalmente mesmo, que daí eu fui ser instrumentista, né? Das duplas, né? Então, profissionalmente cantando por aqui, vai fazer aí, vamos dizer assim, uns 15 anos. Uns 15 anos profissional. E qual que é o seu estilo de canto? Meu estilo, eu gosto muito de bandinha, sabe? Uma mistura de sertanejo com bandinhas, né? Apesar de eu gostar muito do gaúcho também, nós estamos numa região, né? Bastante a cultura gaúcha. Bem típica, né? Sempre tocando baile, né? Mas eu pendo bastante pro lado de bandinhas. Bacana. Teve um tempo também, então, como você falou com o Canarinho, teve um tempo que você cantou como dupla, né? Como que foi esse tempo? Foi bacana? Você gostava de cantar com mais uma pessoa ali do lado, no palco? Na verdade, sempre gostei. Sou segundeiro, né? E não é fácil depois que eu passei a cantar sozinho, montei o musical Bem Te Vi, e teve a minha filha que ensinei ela cantou comigo. Todas as minhas filhas ensinei. Cantava a Miriam comigo, depois a Aline, depois a Kelly. Foi passando esse dom, esse gosto, né? Então, mas eu sempre gostei de cantar em dupla. Eu gosto de fazer a segunda voz. E ficou tempo cantando também ali com o Canarinho ou não foi muito tempo? Com o Colibri? Com o Colibri. Nossa, tô com o Canarinho na cabeça. É passarinho. Colibri. Jesus, por que com o Canarinho na cabeça? Então, fiquemos 10 anos. 10 anos? Inclusive, esse ano que passou, cada ano lá em General Carneiro tem um programa Entreveiro de Galpão. Olha. Que é pela TV 1000, né? Repito, é pro YouTube. E o pessoal lá lembra da gente, já todo ano ele vem lá de Blumenau e eles fazem o encontro da dupla Bem Te Vi, Colibri, pede pra gente voltar, coisa e tal, mas ele tá lá em Blumenau, eu tô pra cá, né? Então, os caminhos diferentes, né? Mas a amizade continua. Continua até hoje. E o Colibri continua também cantando, atuando nessa área? O Colibri canta numa banda lá em Blumenau, aquelas bandas de Oktoberfest, lá, sabe? Bacana, ele trabalha por lá e ele canta por lá. Show de bola. E eu sei também que você toca vários instrumentos também musicais. Quais os instrumentos que você aprendeu nesse tempo e toca e hoje também ensina? O primeiro instrumento foi o violão que meu pai me deu, né? O segundo instrumento foi o acordeão. Foi difícil de conseguir, mas eu andava incomodando os vizinhos, né? Onde tinha um acordeão, eu tava lá, né? Deixa eu tocar, deixa eu aprender. Ia lá até não namorar, sabe? Eu ia lá, o meu cunhado, eu vou lá namorar, mas não vou jantar, me traga a gaita. Eita! Não, por incrível que eu pareça, era mesmo, sabe? Ele trazia a gaita verde toda esquina. E nós trabalhávamos junto na empresa. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de carteira assinada. Na época eu podia, né? Sim. Na empresa lá no interior, lá em Palmas. E nós trabalhávamos junto com esse meu com cunhado, meu compadre. E daí eu namorava a irmã da mulher dele, né? Ela morava 8 quilômetros, vinha assim, quando eles virem lá, eu não vou jantar, você me traga a gaita. E aproveitar esse tempo, né? Então a gaita veio, depois eu peguei por necessidade, sabe? Daí eu toquei em conjunto com gaita, toquei uns conjuntos que deu na Vitória na época. Toquei
na General Carneiro também, daí vim pro Ana da Vitória, toquei nos conjuntos ali, estilo fandangueira. E daí, quando montamos a dupla, daí eu optei pelo teclado. O teclado é mais fácil. Daí eu comprei um teclado, estudei o teclado, que ficava mais fácil pra dupla. E depois, o violão já vinha, sempre tocava. Depois a viola, quando eu resolvi dar aula aqui em São Mateus, aí faz 12 anos que comecei a dar aula, daí que eu fui estudar viola, toco viola hoje também, gravei algumas coisas de viola. E também toco viola. E dou aula de viola também. Também, olha só quantos instrumentos. Então, além de cantar, de tocar, eu sei que você escreve músicas também. Inclusive, você tem mais de 200 músicas escritas. Da onde que vem tanta inspiração? Até um pouquinho mais, né? Mas vamos deixar para nessas 200, né? Gravado eu tenho... Arredondar ali esse número. Tem umas 100 gravadas, né? 100 gravadas já. Umas 100 gravadas. Toda autoria, todas autoral, né? Todas minhas autorias próprias. E da onde que vem toda essa inspiração? Porque é muita música, né? Muita história ali para colocar nas partituras, enfim. A pessoa conta alguma coisa, se eu me interessar, eu faço, sabe? Ah, é? Ou às vezes eu tô tocando, surgiu muito assim no tocar na noite, sabe? Tocar nas lanchonetes, tocar nos bares, assim, na noite, por exemplo, nas boates, tocar, eu me lembro. Eu ficava me lembrando daquela situação e fiz, por exemplo, De Volta à Boate Azul, né? Foi que eu fiz uma música, nem me lembro mais, mas na época eu cantei muito na noite essa música. Me lembrei, mas tem que fazer uma que eu tô voltando, né? O cara tá voltando, né? Não era eu, né? Sim, sim. Mas, a gente imagina, né? Daí também tem uma música que eu me emociono até hoje, que eu fiz Minha Falecida Mãe. Aquela, não dá nem pra me cantar, né? Quando eu ouço, emociona. foi tudo que eu vivi ali, sabe? Entendi. Naquela semana que ela faleceu, sabe? Aquelas coisas que a gente achava que poderia ter feito e não fez, né? Entendeu? E daí tem uma também que eu me emociono muito, que eu fiz pra minha filha, que é o nome da música é Filha de Pai Separado. Tá gravado, muito bonito. Que eu me vi, eu fiz de conta que eu era ela, né? Vivi, mas a música foi muito bonita. Então eu não canto ela, mas quando eu ouço ela é emocionante. E daí, por exemplo, uma que eu fiz que é do interior, que tocou bastante, né? E assim vai. Tem várias, né? E eu queria saber, assim, da profissão como cantor, então. O que você mais gosta na profissão? Aqui a gente tem sempre essa pergunta típica, o que gosta e o que não gosta. E tem que falar. Como cantor, o que você mais gosta? Eu gosto do palco. Gosta de subir lá? Cantando. Ainda dá aquele friozinho na barriga que todo mundo diz que tem? Dá, mas eu acho que se não der, não tem graça, né? Eu acho, né? Dá aquele... Mas a gente sabe o que vai fazer. Principalmente fazendo segunda voz, eu me sinto 100%, né? Não sei se preparado ali. Cantando sozinha parece que fica meio manco, sabe? Falta alguma coisa. Eu acho que é o costume, né? Sim, acaba acostumando, né? Várias entrevistas de cantores aí também sobre esse tema, né? Olha só aproveitando aqui, antes de você falar o que você não gosta, mandar um abraço para Elisângela Aparecida, o Antônio, a Kátia, a Rosana, a Cleide, todo mundo tá aqui acompanhando a live e mandando aqui um bom dia. E o que você não gosta na profissão? O que você poderia, não é que talvez não gosta, mas assim, poderia ser mudar, poderia ser diferente, enfim, sempre tem alguma coisinha. O que eu não gosto mesmo é das viagens. Por isso que eu optei para tocar regional. Eu em 2007 eu estava em São Paulo e tinha proposta para ficar lá. Tinha as propostas boas, sabe? Uma das melhores propostas estava em São Paulo. Só que daí eu resolvi, já me vi, sabe, dentro dos ônibus e tudo mais, e, né, nas viagens, no aeroporto. Daí eu optei por trabalhar regional. E assim, tem questão de perigo nas estradas, tem várias coisas que acaba assim, você tem que às vezes pesar, né, se vale a pena ou não. E daí eu sofri um acidente também, nesse mesmo ano, quando tomei a decisão foi depois do acidente, que eu sofri um acidente, eu estava tocando pra diante de Ponta Grossa, perto de Castro, no dia da Páscoa, e chegando perto de São João do Triunfo ali, eu perdi o controle da Kombi e saí fora da asfalto, pista ali, acabei me machucando um pouco, fiquei aí com um ano com a sequela, mas graças a Deus tudo certo, só danos materiais que estragou as coisas, né? Pelo que aconteceu, com a Kombi, acho que saímos no lucro. Sim.
Enfim, acho que são coisas da vida que você tem que ir avaliando e mudando às vezes, né? Mas quem tem o sonho, então, BenTV, eu queria que você falasse de viver da música, né? Como cantor, qual que é a dica que você poderia dar para essa pessoa? Eu acho que a pessoa tem que ir atrás do sonho, sabe? Obstáculos vai ter, né? Cada um vai ter os seus obstáculos. Então, acho que a pessoa tem que correr atrás do seu sonho e seguir o instinto de cada um, né? Não existe uma fórmula, né? Porque cada um procura uma fórmula por aqui, por ali, né? Eu me dei muito bem trabalhando com os outros cantores, né? Com os sertanejos que eu trabalhei. E sozinha é bem difícil, viu? É bem difícil porque você, né? Nesse ramo ele é bem competitivo. Bastante, cada vez mais, né? É muito competitivo. E tem muitos empresários também, né? Então, se a pessoa quiser, a dica que eu dou é a seguinte: a primeira coisa, tem que fazer um bom trabalho. Não digo fazer um bom repertório, porque todo mundo quer fazer, todo mundo tem um bom repertório, né? Cada um tem o seu estilo. Tem que fazer uma boa gravação, pegar um estúdio bom, né? O que você puder fazer e não sair meio na louca, né? Tem que procurar um empresário, sabe? Porque eu fiz isso na louca, sabe? Eu fui lá em São Paulo. Você bateu bastante. Consegui cantar na Terra Viva. Cantei lá. Mas eu não sei como eu consegui, sabe? Porque depois, só pra ter uma ideia, que eu consegui lá, depois quando eu fui cantar, me apresentar lá, que estava marcado, não quiseram me receber dentro da Bandeirante. Sério? Não. Olha só. Não, você não entra aqui. Daí tiveram que tirar uma foto e ver se era eu mesmo, sabe? Não acharam que não era a pessoa que estava marcada lá? E eu já tinha tido lá, sabe? Então é incrível como é difícil, sabe? É toda uma rede de segurança, né? Ter essa assessoria ali ajuda bastante, né? Alguém que fizesse essa ponte, que levasse, que enfim, indicasse. Por isso que eu acho que é importante ter um empresário. Eu fui bem lá no programa, cantei ao vivo, né? E perguntaram se eu queria fazer dublagem ou playback ao vivo. Não, eu quero fazer ao vivo. Sim. Metido pra caramba. Quem mostra, quem sabe faz ao vivo, como dizem, né? E foi ao vivo mesmo o programa. Então, mas é incrível que eu fui lá, quando eu voltei lá, eu não tinha nem um realista, nem sabia o que era isso. Perdi mesmo, tem que mandar que eu fui aprovado para cantar no programa. Entendi. Eu nem sabia o que era isso. Mandei alguém fazer, sabe? Então, totalmente só com a cara e a coragem, despreparado, assim, em termos de assessoria, nada, sabe? Então, eu digo pra pessoa, não faça isso, né? Porque, assim mesmo, tive várias propostas para ficar lá. Tive várias propostas para ficar em Santos, lá com uma dupla. Eu não quis ficar, né? Porque eu optei pela outra opção. Mas, eu acho que se eu fosse um pouquinho, tivesse uma assessoria mais preparado, não fosse meio na louca, acho que tinha dado bem certo, né? Que bacana. Mas não me arrependo, né? Não, são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, né? Com o tempo. A gente também tem aqui, a Cristina também tá participando. Bom dia, Cristina na escuta, aqui escutando a Rádio Cultura com a BenTV. E olha só, quem também quer cantar, né, BenTV? Eu queria discutir, tinha uma pergunta essencial pra você. O que você acha que é essencial pra ser cantora, enfim? A pessoa tem que estudar, né? Porque tem muita gente que quer, mas às vezes assim, tem que ter talento, tem que ter persistência, como que é? O talento, né? Que a pessoa tem aquela disposição para cantar, tem um pouquinho, a pessoa tem que estudar um pouquinho a voz, tem que estudar um pouquinho o instrumento, né? Porque a gente sempre tá aprendendo, sabe? Eu lá no começo tive a sorte de aprender um pouco com a seminária, mas lá com o padre, mas se eu ficasse mais, eu te garanto que eu aprenderia muito mais. Eu acho que foi pouco, 2 anos para mim, eu acho que foi pouco, sabe? Daí eu aprendi no dia a dia, na noite, mas a gente sofre muito, sabe? Sofre muito e dá muita cabeçada, né? Dá muito na trave, né? Porque daí você faz muita coisa errada, sabe? Então a pessoa estudar, né? A pessoa pegar um professor presencial, né? Hoje tem online, mas o presencial é indiscutível, é melhor, né? Você diferente, pegar né? um professor, né? Para você ver o teu tom de voz, tudo mais, a tua colocação. Por mais que você pegue um professor, que você faça uma colocação de voz bem, você tem que ter consciência que você não vai agradar todo mundo. Isso que nem a gente sempre diz, né? Se a pessoa fala
da dupla consagrada vai falar de você também, imagina, né? Hoje falam, né? Como tem falam? gente que vai pelo gosto, né? Tem gente que não gosta daquela dupla, né? O meu pai, por exemplo, meu pai é muito crítico. Meu pai ia cantar e ele dizia, chama eu de Piá até hoje. Piá, você é muito desafinado, Piá. Capaz. Vamos, acerta essa voz. Ele me xingava e ele tava certo, né? Eu ficava bravo, mas ele tava certo. Daí, mas o meu pai, por exemplo, ele não gostava do duplo Cristi Ralph. Não gostava. Eu não canto nada, só choro. Quem canta é Tonico Tinoco. Então, tem questão gente de gosto, que é né? pelo gosto, sim, né? Então... claro. Mas isso tem em tudo, né? E eu sempre falo que, infelizmente, ainda tem mais pessoa para criticar do que para elogiar, né? Mas às vezes é bom também as críticas construtivas, a gente ajuda a gente a melhorar, evoluir, enfim, crescer cada vez mais, né? É um exemplo que a gente dá, né? E acontece, né? Então, na própria família, né? Meu pai, a minha falecida mãe gostava do Amado Batista. O pai, não, isso não canta nada. Nem o Amado Batista, ele meu não Deus. gostava, né? Não então gostava, é uma questão de gosto. E é assim hoje, muita gente é assim, né? Tem gente que fala assim, mas então você tem que aprender a lidar com isso também, né? A pessoa que vai lidar com a música, aí nós já fomos pro outro lado, mas é o mesmo tema. A pessoa tem que saber disso, né? Tem que. E às vezes eu canto música que me pede, às vezes que a minha voz não encaixa, não é legal. Eu canto afinado, mas não tenho o que fazer, né? Por exemplo, a pessoa canta num tom e eu tenho que mudar o tom para minha voz. A interpretação não fica parecida, mas eu sei que tô afinado. Mas a pessoa que tá ouvindo lá, ela não sabe, né? Ela tá acostumada a ouvir o artista dela, já diz, não, isso não tá legal, isso o palavreado bem português, né? O bem bom. Aí você não canta nada. É bem assim, né? Mas a gente tá conversando então aqui, pra quem sintonizou agora com o BemTV na Sexta das Profissões, e pra gente finalizar, a gente não poderia deixar, então, pedir uma palhinha de uma música. O que você pode tocar aqui rapidinho, ao vivo, então, né? Não é playback, nada. O que você poderia tocar pra gente aqui rapidinho? Mas antes de cantar, poderia falar onde é que... Claro, você tem uns avisos. Pode dar os teus avisos paroquiais do BemTV. Então, fica à vontade. Mandar um abraço, então, hoje São João Triunfo, vou estar aqui, eu estaria dando aula hoje de manhã lá, na sala da catequese, ali da paróquia, então, por causa da entrevista aqui, aí o padre me liberou, e o primeiro aluno meu de gaita lá é o padre Mauro. Um abraço, padre Mauro. Lá um abraço. Pessoal, lá então de tarde estarei lá dando aula. Também dou aula na sala da catequese, terça-feira em Paula Frontin, lá na igreja ucraniana. Em União da Vitória, quarta-feira na rua Prudente de Moraes, centro, lá 499. Lá também tem a oficina das gaitas. E na quinta-feira eu dou em Rio Claro, na sala aí anexo ao Correio, em Rio Claro do Sul. E na sexta, né, na sala da catequese Paróquia São João Triunfo, já falei. E aqui em São Mateus do Sul, o pessoal já conhece, que na São Mateus do Sul é no sábado e na segunda que estou ali, mas daí durante a semana a Elisângela dá aula, que minha esposa também dá aula todos os dias, beleza? Então, e o zap, né, pode passar, fica à vontade. 98820-8642. E também falando do CD. Ele falou que tá pra lançar um CD, é isso? Já tá lançado. Tá lançado tem já? A música e a minha casinha, aquela casinha que tá tocando. Aquela casinha, que bacana. O Sergião sempre toca a música aí, né, que lancei faz mais ou menos um mês aí. Mas então vamos pra palhinha? Vamos pra palhinha? Qual a música escolhida então, BemTV? Eu escolhi uma música essa música já foi gravada aí por mim, com outras pessoas, já temos estamos na quarta gravação. Quarta gravação. Que tá nesse disco novo agora, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito bem. Vamos lá. Jesus Cristo, eu estou aqui. 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 Senhor, eis-me aqui. Venho humildemente lhe pedir perdão por todos meus pecados. Sei que
Senhor sofreu na cruz, sofreu por nós, Jesus. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, Jesus. O Senhor sofreu na cruz, sofreu por nós, Jesus. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, Jesus. Olha só! Parabéns! Muito Obrigado. Bacana, show de bola. Mais uma vez, quero te agradecer imensamente por aceitar nosso convite e vir conversar com a gente aqui, falar um pouquinho mais então dessa profissão de cantor, contar um pouquinho mais sobre a tua vida, e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Veridiane, obrigado a toda a direção da rádio, obrigado a todos os funcionários aí. Foi um prazer falar um pouquinho, né? Porque o tempo, né, passa rápido, né? Passa rapidinho. Tanta coisa para contar, né? Se for contar, né? E mandar um abraço aí para todos os ouvintes e deixar o meu WhatsApp, contato 98820-8642. Bem TV está por aqui. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho estaremos lá em São João Triunfo. Agora, 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.